Boa noite, meus amigos do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o nosso recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos vídeos, tá? Por favor, nos ajude aí, para que o nosso canal possa crescer e a gente possa fazer mais vídeos de teologia católica, gente. Então estamos fazendo um estudo bíblico gratuito do Antigo Testamento, coisa que eu não vejo ainda na internet. Eu nunca vi um curso bíblico pegando desde o Gênesis, tá? Curso católico, tá? Então nos ajude a evangelizar. Então se inscreva, compartilhe, pode compartilhar no Face, comente, né? Dê o seu like, tá bom? Qualquer dúvida pode aí nos perguntar, tá bom? Nós estamos fazendo um estudo bíblico do Antigo Testamento. Já estudamos todo o Pentateuco e agora estamos nos livros históricos. Já estudamos Josué, já estudamos Juízes, já estudamos Ruth e agora estamos estudando os livros de Samuel. São 2 livros de Samuel. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. Primeiro fala do profeta Samuel, o próprio profeta que dá nome ao livro. Mas não só dele, fala também do rei Saul, fala de Davi, né? Então nós vamos ver tudo isso ao longo, né, desses 2 livros de Samuel, que é bem grande, é bem longo, então a gente vai gastar aí bastante tempo aí. Também não é bom a gente correr, né, porque tem textos aqui que a gente pode aproveitar, tá, gente? São textos belíssimos que a gente pode aproveitar para a nossa vida. Então, nós paramos, tá, no capítulo 7 do livro de Samuel. Hoje nós vamos começar o capítulo 8. O capítulo 8, ele fala do rei Saul. Então vai começar a monarquia de Israel. O que é isso? Veja, Israel sempre teve um líder, não é? Começou lá com Deus escolhe Abraão. Aliás, né, Deus escolhe Noé, depois escolhe Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, os juízes que nós vimos, tá? Só que agora o povo está abandonado, vamos dizer assim. Não é que está abandonado, é que Deus deixou eles passar um pouquinho lá de perrengue por causa da idolatria deles. Era um povo de cabeça dura, né? Que era cercado de muitos povos pagãos e acabava cometendo idolatria, tá? Então Deus deixou eles muito tempo lá, passando penúria lá na terra de Canaã. Então, como eles estavam passando algumas dificuldades, eles pediram ao profeta Samuel um rei que governasse Israel. Só que Deus não agradou disso. Por quê? Porque Deus queria que o povo acreditasse nele. Ele era o rei de Israel, o próprio Deus. Então, se o povo está pedindo um rei, é porque o povo não confia em Deus, tá? Então, nós vamos ver hoje que Israel pede um rei, tá? Que vá à frente do povo, né? Que vá guerrear pelo povo, aquela coisa toda. Então é isso que nós vamos ver hoje. O primeiro rei de Israel, Saul.
Só que o Saul, ele não foi um bom rei. Ele foi muito desobediente a Deus. A gente vai ver ao longo desses capítulos, né? São alguns capítulos aí, não vai dar nem para a gente falar tudo hoje. Então nós vamos aí, nas próximas aulas, estudar um pouquinho sobre o reinado de Saul, que não foi um bom rei. Não foi. Foi um rei muito desobediente, fez muita coisa que desagradou a Deus. Aí depois vem o rei Davi, aí depois vem Salomão, ok? Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Foi bem mais fiel a Deus do que Saul e do que Salomão. Por isso que Jesus é o filho de Davi, né? A descendência de Davi. Foi o único rei que unificou todas as tribos de Israel. Tá? Então, mas Davi nós vamos ver mais para frente. Então hoje vamos começar a estudar então sobre o reinado do rei Saul. Sempre os profetas é que sagravam os reis. No caso Samuel, que era o profeta. Samuel era juiz e era profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Tá? Então Samuel vai ungir. Ele tem a missão de ungir Saul e depois vai ungir Davi também. Ok? É a unção dos reis. Tá? E já para a gente já entender o contexto, para o nosso contexto hoje, é como se fosse hoje os nossos sacerdotes no sacramento da ordem. Eles também são ungidos. Tá? O bispo unge os sacerdotes, unge os diáconos. Então isso já vem lá do Antigo Testamento, os profetas que ungiam os reis de Israel. Ok? Então vamos lá. Então, gente, vamos começar aí a estudar sobre Samuel e Saul. Samuel era o profeta, Saul era o rei. Tá? Instituição da realeza, ou seja, da monarquia. Até aqui eles não tinham reis. Tá? Israel não tinha rei. Agora, né, eles vão ter, porque eles pedem a Deus. Eles não querem, né, vamos dizer assim, que Deus seja o rei deles. Eles querem um rei humano, vamos dizer assim, que marche à frente, né, que guerre com eles. Eles, vamos dizer assim, um rei mundano, vamos dizer assim. Então o povo pede um rei, diz aí o texto, não é? Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel. Tá vendo? Então os filhos de Samuel também foram juízes. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Betsabeia. Então os filhos de Samuel também foram juízes em Israel. Tá? Passava de pai para filho. Mas seus filhos não seguiram o seu exemplo, ou seja, não eram fiéis a Deus, não eram tementes a Deus. Isso prova, gente, que a salvação é individual. Ninguém paga pelo pecado do outro. Cada um vai responder diante de Deus. Ok? Ao contrário, orientaram-se pela ganância, deixaram-se subornar e fizeram desviar o direito, ou seja, a justiça. Então, isso prova que a liberdade humana, Deus não toca na liberdade humana. Você pode ser quem você for, mas Deus não toca na nossa liberdade. Tá? Todos nós temos livre-arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal. Quem escolhe a nossa vida somos nós. Mesmo Deus sendo onisciente, mas Deus respeita a nossa liberdade, por isso não existe destino. Cada um responde pelos seus atos. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu envelheceste e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Então, todas as nações tinham reis. Só Israel que não tinha. Por quê? Porque o rei de Israel era o próprio Deus. Só que Israel não era um povo de cabeça dura, mal agradecido, né? Deus vai ficar chateado com isso. Mas esta expressão, constituir sobre nós um rei que exerça justiça entre nós, desagradou a Samuel e então ele invocou o Senhor. Então o próprio Samuel não gostou, né? Porque queria que o povo tivesse mais fé em Deus, mas não. Nós somos assim mesmo, né? Nós somos de cabeça dura mesmo. E o Senhor, porém, disse a Samuel: Atende a tudo que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim
que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Olha aí, então eles estavam rejeitando Deus, que queria um rei humano. Tá vendo? Tudo que tem feito comigo, desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e serviram outros deuses, assim fizeram contigo. Agora escuta a voz deles, mas solenemente. Lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. Então, gente, Deus ficou chateado, porque o povo não confiava, né? Não tinha um coração em Deus, não é? Porque, gente, a gente tem que entender, por mais que a gente tenha pessoas humanas que a gente ama, mas o nosso refúgio é o Senhor, é o próprio Deus, não é? Mas muitas vezes a gente abandona Deus, não é? Por uma pessoa ou por um bem maior. Isso acontece muito hoje. Deus é trocado pelo dinheiro, Deus é trocado pelo poder, pelo prazer, não é verdade? Então, infelizmente, isso acontece. E olha como é que Deus ficou chateado, não é? Isso fere o coração de Deus, fere o coração de Jesus. Jesus reclama muito isso nas aparições dele aos santos. Todas as aparições que Jesus aparece para os santos, ele reclama dessa ingratidão que as pessoas têm com ele. Ele amou tanto o mundo e as pessoas, né, não confiam nele, não é? Trocam ele por qualquer coisa. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já reclamava com o povo. Samuel expôs todas as palavras do Senhor ao povo, tá vendo? Então, Samuel, que era o profeta, falava em nome de Deus ao povo, que lhes pedia um rei. Samuel disse: este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e de sua cavalaria e os fará correr à frente do seu carro. E os nomeará chefes de 1000 e chefes de 50. E os fará lavrar a terra dele e ceifar a sua seara, fabricar suas armas de guerra e as peças de seus carros. Então, por que eles queriam um rei? Para guerrear lá contra os pagãos. Mas quantas vezes Deus guerreou por eles? E eles só venceram porque Deus estava com eles. Então era uma ingratidão a Deus. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará a seus servos. Das vossas sementes e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus servos. Os melhores dízimos que destinará aos seus eunucos e aos seus servos. Os melhores dentre os vossos servos e as vossas servas, e dos vossos adolescentes, bem como os vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis seus servos. Então, gente, desde o Antigo Testamento, o dízimo já existia. E o dízimo aqui não era só dinheiro. Aqui a gente vê que o dízimo era também, né, um rebanho, né, um animal que eles podiam doar ao rei, não é verdade? E também, né, dinheiro também. Nós vamos ver também os profetas falarem também. O profeta Malaquias fala também sobre o dízimo como dinheiro, né? Mas isso aí quando tiver o templo. Aqui ainda não tem o templo de Jerusalém, que vai ser construído por Salomão. Então, o dízimo é uma lei do Antigo Testamento, tá? Veja, eu já falei alguma coisa sobre isso, quero repetir. O dízimo é bíblico, mas não é um mandamento. Entenda isso, tá? Eu já expliquei isso e vou explicar novamente. O dízimo, ele não é um mandamento, mas ele é uma lei do Antigo Testamento. Não é uma lei do Novo Testamento. Jesus não fala em dízimo, tá? Então quer dizer, mas o que a igreja diz sobre o dízimo? Que a gente deve contribuir com o dízimo, tá? Porque, gente, a igreja não vive de vento. A igreja precisa pagar a água, precisa pagar a luz. Você quer ir no templo, você usufrui, você tem que ajudar. Você não quer ter uma igreja limpa, né, uns bancos melhores. Ninguém gostaria de ir lá numa igreja toda desdeixada. Um bom ar-condicionado,
Não é verdade? Então você tem que contribuir. Tem as obras sociais que a igreja também faz e tem o sustento dos sacerdotes também. Lembrando que o padre não casa. Então, ele também vive a gente que tem que ajudar. Né? O operário é digno do seu salário. Então, o dízimo é para tudo isso. Então, desde o Antigo Testamento, a igreja diz que a gente deve sim pagar o dízimo. Não precisa, eu nem falo em valores. Não precisa ser 10%, nem 20%, nem 30%. Deus ama aquele que dá com alegria. Dê aquilo que o seu coração, mas dê com alegria. Não dê com raiva, não dê com pena, tá? Porque Deus olha o coração. Tá? Então o dízimo já existia desde o Antigo Testamento. Ok? Agora, infelizmente, hoje é a exploração do dízimo. Não se preocupe com isso. Se alguém usar mal o seu dinheiro, vai ajustar as contas com Deus. Não se preocupe com isso. Tá? Faça a sua parte e o resto deixa por conta de Deus. Tá? Então, naquele dia, clamareis contra o rei, que vós mesmos tiveres escolhido, mas o Senhor não vos responderá naquele dia. Então, vocês não pediram o rei, então agora vocês vão ficar subordinados a ele. Na hora que vocês quiserem se queixar de alguma coisa, se queixe com ele. É isso que Deus está falando, gente. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Né? Se a pessoa abandona Deus, então é o que eu estou falando. Deus, ele é pai, mas ele não é paternalista, ele não é padrasto. Deus é pai. Agora, Deus ele não vai nos obrigar a segui-lo, a amá-lo, não. Não adianta. Ele respeita aquilo que a gente decidir. O povo, no entanto, recusou-se a atender a palavra de Samuel e disse: não, nós teremos um rei e seremos nós também como outras nações, o nosso rei nos julgará, irá à nossa frente e fará as nossas guerras. Então eles queriam era isso, né? Um rei para poder guerrear lá com os pagãos. Samuel ouviu tudo que o povo disse e contou no ouvido do Senhor. Mas o Senhor lhe respondeu: escuta a voz deles e faz reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Então tá, já que vocês querem um rei, então Deus vai dar um rei para vocês. Agora depois não reclamam, tá bom? Porque o rei, gente, é humano. O rei que eles pedem é humano. Deus não erra. Não é? Mas eles queriam um rei humano, então vão ser subordinados ao rei. Fazer o quê? Quem vive na monarquia sabe o que é isso. Né? Tem países que ainda vivem, né? Inglaterra, vive a monarquia e sabe o que é isso. O rei é que manda. Né? Aí agora vai ser a escolha de Saul como o primeiro rei de Israel. Havia um homem da tribo de Benjamim, lembrando, né, das 12 tribos de Israel. Benjamim era um dos filhos de Jacó, aquele que nasceu de... Jacó teve 12 filhos com várias mulheres, né? Isso era permitido na época, né? Não era correto, mas Deus permitia. Então Jacó tinha muitas mulheres, ele teve vários filhos, 12, e 2 ele teve com a mulher que ele amava, que era Raquel. Então ele teve José e Benjamim. Da tribo de Benjamim era o rei Saul, ok? Um homem da tribo de Benjamim que se chamava Cis, filho de Abiel. Aí aqui é aquilo que eu já falei, filho de fulano, filho de ciclano, isso aí não podemos passar, tá? Da tribo de Benjamim, um homem valente, tá vendo? Um homem que guerreava, vamos dizer assim. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os israelitas mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele ultrapassava todo o povo. Então, interessante que tanto Saul, quanto Davi, quanto Salomão, falam que eles eram homens belos, bonitos, não é? Não sei se isso tem algum fundamento ou não. Né, escolherem, né, homens bonitos, né, não sei se isso é relevante ou não, a beleza física, né? Eu penso que a beleza espiritual é muito mais importante que a beleza física, mas não deixa de ser uma coisa interessante. Tanto o rei Saul, quanto Davi, quanto Salomão se destacam, né? A Bíblia fala que eram
belos também na aparência física. Não sei, né, se isso é alguma coisa, vamos dizer assim, importante, né, para se proclamar um rei. Tá? Gente, a aparência física é importante, claro, não estou dizendo que não seja, mas também não pode ser exagerado, a gente também não pode ser muito vaidoso também, porque o Eclesiastes diz bem claro, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, também a gente não pode exagerar também com o físico, com a beleza física, que eu penso que o mais importante é o espiritual, né? Mas acho interessante eles darem relevância, né, ao aspecto físico daqueles que eram reis, vamos dizer assim, candidatos a reis, vamos dizer assim. As jumentas do pai de Saul tinham se desgarrado, e ele disse a Saul, teu filho: toma contigo um dos adolescentes, levanta-te e vai à procura das jumentas. Ultrapassou a montanha de Efraim, atravessou o território sem nada achar. Seguiu pelas terras e lá não estavam. Cruzou o país de Benjamim sem nada encontrar. Ou seja, cada um, gente, tinha sua tribo que estava instalado ali na terra de Canaã. Tá? Nós vimos no livro de Josué e Juízes. Quando iam chegando à terra de Suf, Saul disse ao servo que o acompanhava: vamos voltar. Pior será para meu pai que deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por nossa causa. Lembrando, gente, que naquela época, né, o povo vivia, né, dos seus rebanhos, né, eles eram pastores, agricultores, né, então quando se perdia um animal, eles, né, iam atrás, igual Jesus. Por que Jesus, aquela imagem de Jesus com a ovelhinha, que somos nós, não é? A ovelha que se perde, né, somos nós, quando a gente se perde na vida. Lembra o filho pródigo que se perdeu, mas Deus quer que a ovelha volte para ele. Então tem esse significado. Essa ovelha que se perde é sempre, né, o povo quando se perde de Deus. Né? Esse é o contexto. Mas Deus não quer perder ninguém. Por isso que Cristo diz, né, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99. Né? Se você tiver lá 100 ovelhas e uma se perder, Deus vai em busca daquela que se perdeu. Tá? Então Deus não quer perder ninguém. Então essa era a simbologia da época, não é? Mas ele lhe respondeu: há um homem de Deus na cidade próxima, ou seja, Samuel, né? É um homem honrado. Tudo o que ele diz acontece com certeza, porque era um profeta, né? Então tudo que Deus faz acontece, Deus é fiel. Vamos até lá, talvez nos aconselhe sobre a viagem que empreendemos. Saul disse ao jovem: se formos, que levaremos ao homem de Deus? Olha que interessante. O pão já acabou e nada temos para levar ao homem de Deus. Que tem mais? O jovem tomou a palavra e disse a Saul: ocorre que tenho consigo um quarto de prata. Eu darei ao homem de Deus e ele nos aconselhará sobre a nossa viagem. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente. O vidente, gente, era o profeta, tá? Não é adivinho, nem nada não. Isso aí era o profeta de Deus. Porque em vez de profeta, como hoje se diz, dizia-se vidente, tá vendo? Saul disse ao jovem: falaste bem. Vamos então, e chegaram à cidade onde se encontrava o homem de Deus. Então, algumas coisinhas aqui para a gente comentar. A fama de Samuel era que ele era um homem honrado. Então, gente, todos nós que seguimos a Deus, nós temos que ser pessoas honradas, tá? Claro que todos nós temos nossas falhas, mas nós temos que procurar viver o melhor possível, né? Ser pessoas, vamos dizer, justas, honestas, não é? Como dizia Dom Bosco, santo da igreja, nós temos que ser bons cristãos e honestos cidadãos, entendeu? Então, olha como é que Samuel era uma pessoa honrada, que a fama dele se espalhou. Lá na outra cidade já falava lá, tem um homem de Deus naquela cidade que é honrado. Então, Deus queira que também possam falar isso da gente quando a gente morrer. Esse homem era um homem honrado, né? Era um homem de Deus, um homem de fé. Deus queira que a gente possa ser lembrado assim, até a gente morrer, não é?
Outra coisa, eles tinham pão. Tá? Então, o pão aí já era o quê? É a simbologia da Eucaristia. Tá? O pão simbolizava, né, o corpo de Cristo. Tá? Então, já desde o Antigo Testamento, a gente vai ver muito o pão e o vinho como simbologias da Eucaristia. E já expliquei a questão do vidente, né? Que a própria Bíblia explica que o profeta não era chamado de não era chamado de profeta, era chamado de vidente. Mas não é esses videntes que tem hoje aí não. Esses adivinhos, isso é pecado. Ninguém vai procurar vidente hoje. Então, como que a gente sabe diferenciar um profeta de um vidente? O profeta fala em nome de Deus. Tá? Mas tem que ter discernimento. Tem que ver se não é um falso profeta. Então tem que ter cuidado com isso também. Tá? Tem os falsos profetas também. Agora, os videntes é aqueles que, né, fazem adivinhação, nada disso. Adivinha futuro. Isso aí, pecado grave. Deus não dá poder a ninguém para isso. Mas tem aqueles sim que falam em nome de Deus até hoje. Existem os profetas ainda hoje. Ok? Saul encontra-se com Samuel. Então vamos ver aí o encontro de Saul e Samuel. Subindo a ladeira da cidade, cruzaram com duas jovens que saíram para buscar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Ou seja, o profeta, né, Samuel. Elas lhe responderam com estas palavras: está sim, acaba de chegar um pouco antes de ti. Apressa-te, ele veio hoje à cidade, porque hoje será oferecido um sacrifício pelo povo no lugar santo. Tá? Então, gente, lembrando que só o profeta, né, ou o sacerdote podia oferecer a Deus um sacrifício. Tá? Esse lugar santo aí, né, era onde eles ofereciam a Deus um sacrifício. Tinha lá um altar onde eles sacrificavam, né, lá um cordeiro em reparação aos pecados do povo. Entrando na cidade, vós o achareis, antes que suba ao lugar alto para comer. O povo não comerá antes que ele chegue, porque é ele quem tem que abençoar o sacrifício. Só depois os convidados comem. Subi, pois, já logo o achareis. Gente, isso aqui é muito importante. Vou repetir. O povo não comerá antes que ele chegue, ou seja, o profeta Samuel. Porque é ele quem tem que abençoar o sacrifício. Olha aí. É o profeta que tem que abençoar o sacrifício, senão ninguém come. Então, é o padre que tem que consagrar. Se o padre não consagrar, ninguém recebe a Eucaristia. Até hoje é assim na igreja. Entendeu? Então, se não tiver sacerdote, não tem Eucaristia. Gente, a gente tem que rezar muito pelos nossos sacerdotes. Se não tiver sacerdote, não tem missa, não tem Eucaristia. Tá vendo? Desde o Antigo Testamento é assim. Não é qualquer pessoa que pode abençoar lá, né? Tem que ter o sacramento da ordem. Ok? Desde o Antigo Testamento é assim. Viu? Subiram então a cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes da vinda de Saul, o Senhor tinha advertido a Samuel. Tá vendo? Antes de Saul chegar, Deus já tinha falado com Samuel. Deus sabe de tudo, né? Isso prova de que Deus sabe de todas as coisas, tá vendo? Às vezes a gente pensa que não, mas Deus sabe de todas as coisas. Amanhã, a esta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, unge-o como chefe do meu povo Israel, e ele salvará o meu povo da mão dos filisteus, porque viu meu povo e o seu grito chegou até mim. E quando Samuel olhou para Saul, o Senhor lhe confirmou: é este o homem de quem te falei. É ele quem comandará o meu povo. Aí, tá vendo? Então, gente, quem escolhe os sacerdotes é Deus. Entendeu? Então, muitas das vezes, às vezes a gente... por que será, né, que a gente não tem essa vocação? Porque não é o chamado de Deus. Vocação é chamado. Tá? Eu já cansei de falar aqui. Eu queria ser sacerdote, mas não era a minha vocação. Deus não me chamou. Olha onde eu estou. Estou aqui agora falando para vocês, como um leigo. Deus não me queria como sacerdote, porque sabia que eu não seria um bom sacerdote. Então,
Ele me colocou aqui. Então, essa é minha vocação. Entendeu? Então, muitas das vezes, a nossa vontade não é a mesma de Deus para a nossa vida. Então, a gente deve perguntar para Deus: qual é a minha vocação? E Deus vai te falar. Então, aqui diz bem claro: quem escolheu Saul para ser o rei de Israel foi o próprio Deus. Então, é Deus quem chama, tá? O sacerdote. Tá? Claro, gente, que ele deve fazer a parte dele, deve estudar, deve se empenhar de ser um bom sacerdote, tá? Mas a graça é de Deus, a graça é Deus quem dá, é Deus quem chama, é um chamado. Tá? Isso fala muito sobre a nossa vocação, principalmente de sacerdote, porque não é fácil guiar o povo de Deus. Se naquela época já era difícil, imagine hoje guiar o povo de Deus. Então, por isso a gente deve rezar para que Deus mande bons sacerdotes. A messe é grande, mas os operários são poucos. Saul se aproximou de Samuel na soleira da porta e lhe disse: peço-te que me mostres onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto. Comereis hoje comigo. Eu te deixarei partir pela manhã e te indicarei tudo o que te preocupa. Quanto às tuas jumentas, que perdeste há 3 dias, não te inquietes, porque já foram encontradas. Aliás, para quem é toda a riqueza de Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Saul respondeu deste modo: não sou por acaso um benjaminita, uma das menores tribos de Israel? O meu clã não é porventura o mais modesto de todos da tribo de Benjamim? Por que me dizeis tais coisas? Isso prova, gente, de que Deus escolhe os pequenos. Deus escolhe, né, aqueles realmente... Aqui tá a maior prova disso. Deus escolheu o mais miserável para estar aqui, que sou eu. Tá vendo? Então, Deus escolhe, né, já diz o ditado, né? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Não é? Então, gente, Deus é assim. Não é? Deus não escolhe os melhores, os mais capacitados. Ele capacita os escolhidos, como diz o ditado. Não é? A prova disso sou eu. Eu sou o menor de todos, né? Um cara tímido igual eu sou, está aqui fazendo esse trabalho que eu nunca pensei de fazer. Então, interessante, né? Saul perguntando para Samuel: eu sou o menor, né? E Deus me escolheu para ser rei. Samuel tomou consigo Saul e o jovem, introduziu-os na sala e os fez sentar em lugar preeminente sobre os seus convidados, que eram uns 30 homens. Depois Samuel disse ao cozinheiro: dá a parte que eu te dei, da qual eu te disse, põe a parte. Então o cozinheiro separou, tá? E o que estava embaixo colocou diante de Saul e lhe disse: eis o resto colocado diante de ti. Come, pois é para esta reunião que isto foi reservado para ti, dizendo: eu convidei o povo. Neste dia Saul comeu com Samuel. Desceram do lugar alto para a cidade, e ele falou com Saul sobre o terraço. Eles se levantaram cedo. Então, gente, essa reunião que eles tiveram aí, não é? Já era uma prefiguração do sacerdócio de Saul, que ele ia, né, ser o rei de Israel, ele ia comandar o povo de Deus. Por isso que ele comeu lá com Samuel. Tá? Os judeus, gente, eles sempre faziam reuniões em banquete. Por isso que, né, a missa é um banquete. Né? Jesus compara muitas vezes o reino dos céus também com um banquete. Entendeu? Ao raiar da aurora, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levanta-te, vou deixar-te partir. Saul se levantou e Samuel e eles saíram juntos para fora. E tendo eles descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul: manda ao jovem que passe adiante de nós. Este passou adiante, tu, porém, espera, para que eu te faça ouvir a palavra de Deus. Olha aí, tá vendo? Então, gente, aí eu lembro da ordenação dos sacerdotes, que é uma coisa muito linda, maravilhosa.
Se você tiver a oportunidade de assistir uma ordenação de um sacerdote, você vai ver a beleza que é. Quando entrega a palavra de Deus para o sacerdote, né, ele beija, né, a palavra de Deus, é uma coisa, é muito lindo. Lindo, lindo. Se você não teve a oportunidade de assistir uma ordenação de um padre, olha, eu não assisti pessoalmente ainda, mas já assisti pela televisão, é emocionante, dá até vontade de chorar. Entendeu? Então Samuel pegou o frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Abraçou e disse: não foi o Senhor que te ungiu como chefe da sua herança? És tu que julgarás o povo do Senhor e o livrará das mãos dos seus inimigos ao redor. E é este o sinal que o Senhor te ungiu como chefe da sua herança. Hoje, quando me deixares, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, e eles te dirão: já encontraram as jumentas que foste procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está aflito por tua causa, e diz: que terá acontecido ao meu filho? De lá, indo além, chegarás ao carvalho do Tabor, olha aí, onde Jesus se transfigurou, Monte Tabor. Encontrarás 3 homens que vão a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o último um odre de vinho. Olha só, gente, por isso que eu falo, isso não é coincidência. Para Deus não existe coincidência. Tá vendo? Levando o pão, levando o vinho. Aí, tá vendo? É o que eu falei, Eucaristia. Eles te saudarão e te darão 2 oferendas. Olha só. De pão que aceitarás. Chegarás então a Gabá de Deus, onde estão os prefeitos dos filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, defrontarás com um bando de profetas que vem descendo do lugar alto, precedidos de harpas, tamborins, flautas, cítaras, e estarão em estado de transe profético. Então o Espírito do Senhor virá sobre ti, e entrarás em transe com eles, e te transformarás em outro homem. Esse Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Tá vendo? Então o Espírito Santo, gente, já agia no Antigo Testamento. Claro que eles não entendiam isso como Espírito Santo, como nós entendemos hoje. Mas esse Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Era ele que ungia os reis de Israel. Por isso que os nossos sacerdotes também são ungidos pelo Espírito Santo. Gente, a seriedade do sacramento da ordem. Por isso que eu falei que a questão que graças a Deus que eu não fui ordenado, que eu não seria um bom sacerdote, tá? Mas isso é uma coisa muito séria, gente. É Deus quem unge. As mãos dos sacerdotes são ungidas. Dos nossos sacerdotes são ungidas para quê? Celebrar os sacramentos, abençoar o povo, ministrar os sacramentos, dar a bênção, não é? Por isso que as mãos deles são ungidas com óleo. Entendeu? Então é o Espírito Santo que faz isso. Isso aí vem lá do Antigo Testamento. Quando esses sinais te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Descerás ante de mim a Gilgal, e logo irei ter contigo para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de comunhão. Olha aí, gente. O nosso sacrifício de comunhão hoje é a Santa Missa, a Eucaristia. Esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer. Gente, isso é impressionante. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se verificaram naquele mesmo dia. Partindo dali, chegaram a Gabá, e logo um grupo de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele entrou em transe com eles. Está vendo? Tudo aquilo que Samuel falou aconteceu. Está vendo? As promessas de Deus se cumprem. Tá? Deus é fiel. Deus não é um mentiroso. Todas as promessas de Deus se cumprem, que está aqui na Sagrada Escritura, serão cumpridas. Esse povo aí que fala que Deus está dormindo, eles é que pensam. Tudo aquilo que Deus prometeu, que está na Sagrada Escritura, ele vai cumprir.
Quando os que o conheciam de longa data o viram profetizando com os profetas, diziam uns aos outros: que terá acontecido ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Um grupo perguntou: e quem é seu pai? É por isso que se tornou um provérbio a frase: está também Saul entre os profetas? Então, gente, olha como é que a pessoa, quando tem o Espírito de Deus, ela muda. Isso aconteceu com os apóstolos. Antes de receberem o Espírito Santo, lá em Pentecostes, eles eram medrosos, fugiam dos judeus. Depois, gente, eles botavam o dedo na cara lá do judeu lá. Esse Jesus que vocês mataram, né, Deus o ressuscitou. Botava o dedo na cara daquele povo lá. Então, olha o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo faz com a pessoa. Muda a pessoa. Então, a pessoa não tem mais medo de evangelizar. Tá? Assim que voltou do transe, Saul chegou ao lugar alto. Um tio de Saul perguntou a ele e ao jovem: onde foste? Buscar as jumentas? Respondeu ele. Não as achando, fomos ter com Samuel, o profeta. Saul respondeu ao seu tio: ele nos deu somente a notícia de que as jumentas já haviam sido encontradas e não tocou em nada do que Samuel lhe havia dito sobre a questão da realeza. Então ele contou tudo aquilo que tinha acontecido com ele, né? Samuel convocou o povo ao Senhor e disse aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu gosto muito dessa expressão, o Deus de Israel. Eu fiz Israel subir do Egito e vos libertei da mão do Egito e de todos os reinos que vos oprimiam. Né? Isso nós vimos lá no livro do Êxodo. Vós hoje, no entanto, rejeitaste o vosso Deus, aquele que vos salvara de todos os vossos males e de todas as angústias que vos afligiam, e lhes dissestes: constitui sobre nós um rei. Agora, pois, comparecerei diante do Senhor por tribos e por clãs. Vocês não queriam um rei? Então agora, né, é ele que vocês vão seguir. Samuel mandou que se apresentasse todas as tribos de Israel, e tirada a sorte foi escolhida a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, que era agora o rei. Né? Mandou que a tribo de Benjamim se aproximasse, dividida por clãs, e o clã foi sorteado. Mandou então que se aproximasse o clã, homem por homem. Depois Saul, filho de Cis, foi apontado no sorteio. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então o Senhor. Algum outro veio para cá? E o Senhor respondeu: está ali escondido no meio das bagagens. Correram a buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo. Dos ombros para cima, sobressaía de todo o povo. Samuel disse a todo o povo: vedes agora a quem o Senhor escolheu. Não há quem se compare entre o povo. Então todo o povo gritou: viva o rei! Né? Samuel expôs ao povo o direito da realeza e o escreveu no livro, que depois diante do Senhor. Em seguida despediu todo o povo, cada um para sua casa. Saul também retornou com ele a Gabá, e foram com ele os valentes cujo coração Deus tocara. Os vadios, ou seja, aqueles que não faziam nada, os preguiçosos, né? Porém disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não os levaram presentes, mas ele guardou silêncio, ou seja, Saul, né, ficou quieto. Então, gente, aqui nós já estamos aí com 44 minutos, eu vou parar aqui, mas ainda tem mais coisas, tá? Eles pediram um rei, então Samuel ungiu Saul como rei. Só que Deus ficou triste com eles, porque depois de tudo que Deus tinha feito por eles, é ingratidão, né, gente? Infelizmente, isso acontece muito, tá? Mas que nós não sejamos ingratos, né? Que a gente possa proclamar como rei, né? Nosso único rei é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não é verdade? Então que a gente nunca troque Jesus por nada nem por ninguém,
Tá? O nosso único Rei é o Senhor Jesus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.